Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso estudo do movimento harmônico simples. Então eu iniciei hoje aqui só para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com a velocidade, com a aceleração em função do tempo. Então na última aula a gente viu o gráfico da posição em função do tempo, então eu resolvi colocar os outros gráficos da velocidade e da aceleração para a gente entender melhor o que está acontecendo, entender melhor como é que é a descrição do movimento, né? Tá? Então, essas aqui são as equações que a gente obteve na última aula para φ igual a zero. Tá? Estou colocando a constante de fase igual a zero para simplificar, tá? O desenho dos gráficos. Tá? Então, aqui em cima eu tenho o gráfico de x em função do tempo, aqui da velocidade em função do tempo e aqui da aceleração. Tá? Então, considerei o mesmo intervalo de tempo para cada um dos gráficos, os mesmos instantes da última aula, que é fácil de substituir os valores dentro de cada uma das funções. Tá? E aqui vocês podem ver que eu aproveitei o mesmo ponto, tá? Para não precisar desenhar todos os instantes de novo, eu aproveitei o mesmo instante para cada um dos gráficos. Certo? Tá? Então aqui a gente tem a amplitude da posição, xm menos xm. Vejam, aqui a gente pode chamar isso aqui de amplitude da velocidade, tá? Que é simplesmente esse coeficiente aqui que multiplica o seno de ωt. Tá? Então a velocidade oscila entre esse valor máximo e esse valor em módulo também máximo. Tá? A única coisa que acontece é a troca de sinal, porque o valor máximo da velocidade ocorre quando a partícula está passando em x igual a zero. Então, num instante ela está indo numa direção, quer dizer, num sentido, no outro instante ela está voltando. Tá? Então troca o sinal da velocidade, mas o módulo é máximo. E finalmente aqui também a gente tem a aceleração máxima, ou se vocês quiserem, a amplitude da aceleração. Então a aceleração máxima acontece nos pontos onde a posição da partícula é máxima, onde eu tenho x igual a xm, onde a partícula está no deslocamento máximo em relação a zero. Certo? Então vamos só, vejam, se x de t igual a x máximo, ou seja, quando a partícula está no deslocamento máximo dela, por exemplo aqui, o que acontece? Nesse instante, a gente sabe o que? A velocidade nesse instante igual a zero, e a aceleração, veja, para esse instante aqui, ou por exemplo para esse instante aqui, veja, velocidade igual a zero, e a aceleração em módulo é máxima. Tá? Aqui a aceleração também é máxima em módulo, só troca o sinal. Tá? Então nessa situação aqui, a minha aceleração ela é igual a mais ou menos ômega ao quadrado xm. Tá? Uma outra situação que é fácil de analisar é quando o x de t, ou seja, quando a partícula passa pela posição x igual a zero. Tá? O que acontece nessa situação? Vejam, aqui a partícula está em x igual a zero, aqui também. Então o que acontece? Quando a partícula está em x igual a zero aqui, a velocidade é máxima em módulo e a aceleração para esse instante é zero. Tá? Então, quando a partícula passa em x igual a zero, ela tem a velocidade máxima dela. Bom, o sinal pode ser positivo ou negativo, depende se a partícula está indo no sentido positivo do x ou no sentido negativo do x. E a aceleração nesse instante é igual a zero. Então, para essas situações específicas, quando a partícula cruza o ponto x igual a zero, a velocidade da partícula vai ser igual a mais ou menos ômega xm e a aceleração é igual a zero. Tá certo? Então, aqui fica muito claro o que está acontecendo. Então, aqui a partícula está na posição x igual a xm, x está diminuindo, que significa que a partícula está voltando, a velocidade é negativa, tá? A velocidade é negativa e aumentando, e a aceleração também é negativa. Então, a partícula está acelerando para o sentido positivo, para o sentido, negativo do eixo x. Quando a partícula passa em zero, a velocidade é máxima e aponta para o sentido negativo, e nesse instante a aceleração é zero. Agora, quando a partícula atingir o setor negativo do x, vejam, agora aqui ela está se movendo em direção a x igual a menos xm. A velocidade começa a diminuir, porque a aceleração aqui é positiva, veja, a aceleração é positiva e a velocidade é negativa. Então ele está desacelerando. Tá? Então quando ela cruza para o lado negativo, imediatamente ela começa a desacelerar até que para em x igual a menos xm e retorna e repete tudo de novo.
Então o que está acontecendo basicamente a partícula ela faz uma coisa assim, né? Ela é mais rápida no meio, x igual a zero, e daí ela para nas extremidades. Ela faz isso aqui, né? Tá? Exatamente como um pêndulo faz. A gente vai ver que um pêndulo também é um oscilador harmônico. Tá? Então ela é mais rápida, ela acelera. Acelera não, né? Ela tem a velocidade máxima no centro e nas extremidades em x igual a mais ou menos xm, a velocidade é instantaneamente zero. Veja, em x igual a xm a aceleração não pode ser zero. Se eu tiver, a aceleração é taxa de variação da velocidade. Então a velocidade nesse ponto é instantaneamente zero, porque a partícula tem que parar e voltar. Tá? Se a aceleração fosse zero, também a partícula ia ficar parada. Então atentos, tá? No ponto onde a velocidade é zero, a aceleração não é zero, né? Senão não acontece mais nada, o movimento não tem mais variação da velocidade, a partícula ficaria parada. Tá? Então, de fato, a aceleração é máxima no ponto x igual a xm. Certo? Tá? Então, eu espero que isso aqui dê uma ideia melhor do que está acontecendo. Isso aqui é a descrição completa do movimento, posição, velocidade e aceleração de uma partícula que faz um movimento harmônico simples. Agora, vamos combinar essas duas equações aqui, a equação para x e a equação para aceleração. Tá? A combinação que eu vou fazer agora vale também quando o φ é diferente de zero, então é só somar um φ aqui, não tem mistério. Tá? Mas notem que a aceleração em função do tempo é igual ao quê? É igual a menos ômega ao quadrado vezes xm cosseno de ômega t. Mas xm cosseno de ômega t é igual a x de t. Tá? Então eu obtenho a seguinte relação entre a aceleração e a posição da partícula. Essa relação é extremamente importante. A primeira, ela nos diz o que está acontecendo aí, qual é a relação entre a aceleração e a posição. Veja, quando a posição é positiva, a aceleração é negativa. Tá? O que significa que, bom, a tendência quando a posição é positiva, a partícula, digamos, está andando para lá, a aceleração imediatamente aponta para cá no sentido de, opa, começa a frear a partícula. Até que ela para, depois ela acelera para o outro lado. Quando ela cruzou para o lado negativo, veja, se x é negativo, a aceleração é positiva. Tá? Então a aceleração ela tem sempre o sentido contrário, ela tem sempre um sinal contrário à posição. Tá? De modo quando a partícula está indo para um lado, ela desacelera, chega no máximo, depois acelera para o outro lado, cruzou para o lado positivo, desacelera de novo e assim por diante. Tá? Então esse é um ponto. Tá? E o segundo ponto importante aqui é que isso aqui, tá? Exatamente esta relação, o fato de que exista esta relação entre aceleração e posição, essa é uma das características, ou se vocês quiserem, a característica mais fundamental do movimento harmônico simples. Essa relação aqui é a assinatura do movimento harmônico simples. Vejam, o que eu quero dizer com isso? A aceleração, a gente sabe que é derivada segunda da posição em relação ao tempo. Eu posso escrever essa relação também da seguinte maneira. Tá? Outra maneira de escrever isso aqui é derivada segunda de x em relação ao tempo é igual a menos ômega ao quadrado x de t. Se vocês estudarem qualquer sistema físico que vocês quiserem, não precisa ser nenhum sistema físico, pode ser um sistema biológico, e vocês encontrarem uma variável que dependa do tempo dessa maneira aqui, ou seja, uma variável tal que, se eu derivar duas vezes ela, o resultado é menos um número positivo, porque o ômega ao quadrado aqui é positivo. Então, se vocês estudarem qualquer sistema e a derivada segunda de uma variável dinâmica desse sistema, que depende do tempo, for igual a menos um número positivo vezes x de t, significa imediatamente que aquela variável ela varia entre dois extremos da mesma forma que o movimento harmônico simples. Ela satisfaz as equações do movimento harmônico simples e, portanto, ela se comporta, ela executa um movimento harmônico simples. Tá? Então, isso aqui vale para qualquer sistema. Tá? Independente de eu ter uma partícula se movimentando de um lado para o outro. Tá? Eu posso ter qualquer variável que satisfaz essa relação aqui, executa um movimento harmônico simples. Tá claro? Então isso aqui é a assinatura do MHS, tá? Do movimento harmônico simples. Certo, mas aqui, bom, a gente está lidando com coisas mais concretas, como por exemplo uma partícula de massa m, um corpo com uma certa massa andando de um lado para o outro. Tá? Então,
a gente está vendo que esse tipo de movimento, a aceleração e a posição estão relacionadas dessa maneira. Ora, se eu tenho aceleração, eu tenho que ter força. Tá? Então a gente pode tentar entender agora, eu vou apagar essa parte aqui, vou manter por enquanto ainda os gráficos, mas daqui a pouco eu vou apagar os gráficos também, porque não tem mais necessidade. Tá? Então eu tenho aceleração, eu tenho força, eu posso usar a segunda lei de Newton para tentar achar agora qual é a força que causa o movimento harmônico simples. Tá? Então a força resultante no movimento harmônico simples vai ser o quê? A massa da partícula, a força resultante na partícula que está se movimentando vai ser a massa da partícula vezes a aceleração da partícula, que depende do tempo. Então essa força depende do tempo também. Tá? Posso botar aqui, né? A força resultante depende do tempo. Essa é a massa da partícula vezes a aceleração dela. Isso aqui vale sempre, né? Isso aqui vale, é um princípio, é uma lei sacrossanta da mecânica clássica. Bom, vou substituir agora isso aqui ali dentro. O que eu obtenho? Eu obtenho que a força é igual a massa menos a massa ômega ao quadrado vezes x de t. Tá? Então eu obtive que a força resultante na partícula, vou escrever isso aqui de novo. Tá? Eu obtive que a força resultante na partícula é igual ao quê? Menos uma constante, tá? Porque isso aqui é uma constante, não depende do tempo, a massa e a frequência, vezes x de t. Certo? E isso aqui é o que... Bom, aqui no meu caso, tá? No movimento harmônico simples, essa constante é igual a m vezes ômega ao quadrado. Essa aqui é esse o tipo de força que produz um movimento harmônico simples. É o que a gente chama de uma força, tá? Isso aqui é uma força restauradora. Tá? Isso é uma força restauradora. Veja, em x igual a zero, a força é zero. Então, quando a partícula passa em x igual a zero, para aquele instante a força ela é zero. Agora, por que essa força ela é chamada de força restauradora? Porque a força ela atua sempre na tentativa de restaurar o equilíbrio, de colocar a partícula na situação em que a força é igual a zero. Tá? Porque quando eu não tenho, como a gente sabe da primeira área do curso, se eu não tenho força atuando numa partícula, ela está em equilíbrio, tá? Bom, eu não posso ter torque também, né? Mas enfim. Tá? Então essa força, ela tenta sempre, a força restauradora tenta sempre levar a partícula para a situação em que a força é zero. Vejam, quando x é positivo, quando a partícula atravessa x igual a zero no sentido positivo, o sinal da força é negativo. Ela aponta imediatamente para lá, para tentar levar a partícula de volta para x igual a zero. Quando x é negativo, com esse menos, a força atua para cá. Tá? Então, quando a partícula cruza x negativo, a força atua, de novo, imediatamente no sentido de levar a partícula para a posição x igual a zero. Então, essa força ela está sempre tentando restaurar o equilíbrio. Tá? Então, uma força, tá? Então essa é uma conclusão importante, o movimento harmônico simples ele é causado por uma força restauradora. Agora, isso aqui é completamente geral. Notem que eu tenho uma partícula se movimentando, eu comecei descrevendo o movimento e eu cheguei que a força tem que ter essa cara aqui. A força tem que ser uma força dependendo do tempo, porque isso aqui depende do tempo, mas ela tem essa cara, menos uma constante vezes x. Tá? Mas eu não fiz nenhuma consideração mais específica sobre o meu sistema físico. Tá? Eu tenho só uma partícula executando um certo tipo de movimento que eu supus uma fórmula para o x. Mas a gente conhece da física 1 um exemplo de sistema físico em que a força tem exatamente essa cara. E esse sistema específico, tá? Agora eu estou falando de um sistema específico, é o nosso sistema massa-mola. Tá? Então, num sistema massa-mola, a força que a mola faz sobre a massa é uma força restauradora. Certo, pessoal? Veja, o sistema massa-mola é um exemplo específico de força restauradora. Existem vários outros exemplos na natureza. Tá? Eu posso ter uma força gravitacional que faz um papel de força restauradora. Eu posso ter uma força,
ter um sistema eletromagnético, onde a força eletromagnética desempenha um papel de força restauradora, de modo que uma carga fique oscilando de um lado para o outro no espaço. Tá? Então, diferentes sistemas físicos, tá? Eu tenho diferentes forças que desempenham um papel de força restauradora. Tá certo? Então, para o sistema massa-mola, vamos relembrar aqui o sistema massa-mola da física 1. Tá? Então, vou botar aqui meu eixo X. Aqui eu tenho uma mola presa numa massa. Tá? Então, está aqui a minha massa M. Eu vou colocar o meu X igual a 0 aqui. Eu tenho que escolher onde é meu X0. Tá? E vou colocar... Vou botar meu X0 um pouco mais para cá. Tá? Então, está aqui meu X igual a 0. E digamos que aqui está o meu XM, meu X máximo. E aqui eu estou no meu menos X máximo. Tá? Veja, eu tenho então um sistema, uma mola de constante elástica K, tá? Presa num bloco, por exemplo, de massa M, e esse negócio. Tá? Eu sei que a força ela satisfaz a lei de Hooke. Tá? Ela satisfaz a lei de Hooke, que é uma lei específica para a força que uma mola faz numa massa M. Lembre lá que a lei de Hooke é igual a menos o K da mola vezes X. Vejam, isso aqui é um caso particular de uma força restauradora. A força é menos uma constante vezes X. O que a mola está fazendo? A mola está tentando sempre levar o bloco para a situação de equilíbrio, que significa o bloco em X igual a 0, que é quando a mola está relaxada. Tá certo? Então, o sistema massa-mola é muito importante entender a diferença entre do que a gente fez até chegar aqui. A gente não fez muitas hipóteses sobre o que é o meu sistema físico até chegar aqui. Agora, isso aqui é um sistema bem concreto, que é um caso particular, a lei de Hooke é um caso particular de uma força restauradora. Tá? Vejam que agora, para o sistema massa-mola, a gente pode usar o que a gente acabou de aprender para a expressão genérica de uma força restauradora para obter. A gente pode usar essa relação aqui, tá, para tentar obter uma expressão para o período e para a frequência de oscilação da massa. Tá? Então, veja, comparando agora a lei de Hooke, vou fazer isso aqui. Comparando a lei de Hooke com isso aqui, a gente obtém que essa constante tem que ser igual a K. Tá? Mas a constante é m ômega ao quadrado. Então, a gente obtém que m ômega ao quadrado é igual a K. Certo? E daqui a gente tira que a frequência angular é igual a raiz quadrada de K sobre E. Tá? Então, essa aqui é uma relação extremamente importante que me diz como a frequência angular do sistema massa-mola depende da rigidez da mola, do K e da massa. Tá? Então, essa aqui é uma relação específica para esse sistema físico, que a gente obtém comparando a lei de Hooke com a expressão geral para o movimento, para a força restauradora no movimento harmônico simples. Tá? Eu posso escrever também uma expressão para o período. Tá? Isso aqui é 2π dividido por t. Tá? Então, o período de oscilação ele é igual a 2π vezes raiz de m dividido por k. Tá? Então, esse aqui é o período de oscilação da minha massa em um sistema massa-mola. Tá? Então, notem que isso aqui faz sentido. Tá? Vejam, quanto maior o K, quanto mais rígida a minha mola, menor o período, que significa que o sistema oscila mais rápido. Claro, se eu pegar uma mola muito dura e colocar uma massa bem mais leve, ele vai oscilar muito rápido. Tá? Da mesma maneira, se eu pegar uma mola normal e pendurar, à medida que a massa diminui, isso aqui também o T diminui. Então, se eu pegar uma mola lá com um certo K e pendurar uma massa muito leve, ela vai vibrar bem mais rápido, tá? Vai completar uma oscilação muito mais rápido do que se eu colocar uma massa mais pesada. Certo, pessoal? Tá? Então, vocês têm que ter em mente que isso aqui é específico, isso aqui só vale para o sistema massa-mola. Pô, tá aqui, né? Depende do K da mola e da massa do bloco que está preso na mola. Certo? Mas são duas relações extremamente importantes e úteis.
Tá? E dado que, vejam, dado que a minha força do sistema, a força que a mola faz sobre o bloco é uma força restauradora, imediatamente valem todas as equações para o movimento harmônico simples. Então, o x de t é uma função senoidal do tempo, tá? A posição, o x de t que descreve a posição do bloco é uma função senoidal do tempo, a velocidade também, a aceleração também. Essa relação vale, tudo que a gente viu até aqui vale para o sistema massa-mola, porque a gente chegou aqui, tá? A gente chegou à conclusão de que a força, a lei de Hooke, é uma força restauradora. Tá? Se não é uma força restauradora, imediatamente x de t, v de t e a de t são dados pelas expressões que estavam escritas aqui. Então eu consigo descrever agora, que era uma coisa que a gente não fazia na Física 1, né? A gente consegue descrever completamente aqui a posição e a velocidade do bloco à medida que ele oscila, tá? Em função do tempo. E a aceleração também. Certo? Bom, deixa eu fazer um probleminha, tá? Mais ou menos, um problema simples. Isso aqui é página 94, tá? Página 94 da edição 9. Tá? Não, peraí. Mentira, não é esse o problema que eu vou fazer. Tá? Esse aqui é o problema que eu já fiz. Então isso aqui agora isso aqui é página 93, tá? Da página 93 da edição 9. Certo? Então o problema é o seguinte, deixa eu só dar uma lida aqui rápido. Então o problema é o seguinte, eu tenho um bloco cuja massa é 680 gramas, ele está preso numa mola de uma certa constante elástica. O bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito, tá? Então isso aqui vale também a força resultante no bloco, ela é dada pela lei de Hooke se não tiver atrito, né? Tá? Então isso aqui, a segunda lei é a força resultante que aparece aí. Então isso aqui vale, essas relações valem para um sistema sem atrito. Então veja, o bloco é puxado sobre uma superfície sem atrito por uma distância x igual a 11 centímetros a partir da posição de equilíbrio, que é x igual a 0. E liberado a partir do repouso, no instante t igual a 0. Então qual é a situação? Eu tenho um sistema massa-mola, puxo o bloco de 11 centímetros e libero a partir do repouso, que significa que eu largo o bloco, não vou empurrar o bloco. Eu simplesmente puxo e largo o bloco. E daí a gente quer calcular uma série de coisas sobre esse movimento. Então deixa eu colocar os dados aqui. Então a gente conhece. Então para esse problema, vou botar aqui, eu tenho um sistema massa-mola. Então tudo que a gente sabe sobre movimento harmônico simples vale e mais essas equações aqui. Então quais são as características do meu sistema? A massa é igual a 680 gramas. O K da mola vale 65 Newton por metro. Então isso aqui o problema nos fornece. E a situação, vou colocar aqui a situação inicial. Como é que é a situação inicial? Tá aqui a minha parede, tá aqui o eixo X, tá aqui o X igual a 0, tá aqui a minha mola. A mola inicialmente o bloco é puxado até a posição X igual a 11 centímetros. Então essa é a situação inicial. O bloco é puxado até X igual a 11 centímetros e depois é solto. Então, esses são os dados que a gente tem. A gente tem o M, o K, o K da mola, e a gente tem essa posição inicial do bloco. A gente tem a posição inicial do bloco, que vale 11 centímetros. E é isso. O que a gente quer fazer? Eu quero achar as equações para x de t e v de t. Eu quero escrever as equações para x de t e v de t, isso significa que a gente tem que obter todas as constantes do movimento. E eu quero calcular, eu vou botar isso aqui assim, v máximo, o módulo da velocidade máxima e o módulo da aceleração máxima. É isso aí que a gente quer fazer. Bom, então a primeira coisa, vamos tentar obter todas as constantes do movimento para escrever x de t e v de t.
Isso aqui até vai ser útil, né, para resolver o problema. Digo, essa relação que eu acabei de apagar, né? Bom, vamos retornar lá para a nossa última aula. Eu vou tomar como sendo o meu instante inicial, eu sempre posso fazer isso, tá? Eu sempre posso, eu não preciso, mas é conveniente fazer. Eu vou tomar meu instante inicial como sendo t igual a 0 segundos, tá? T igual a 0 segundos, tá? O problema ele não especifica, tá? Mas eu sempre posso fazer essa escolha, é uma escolha conveniente, porque eu conheço o x inteiro igual a 0. Eu posso usar as relações da nossa última aula para tentar obter as constantes. Tá? Então, da última aula, veja, quais são as constantes do movimento? Primeiro, xm, tá? A amplitude, que é igual ao quê? É igual a x0 ao quadrado, se vocês lembram lá da última aula, v0 ao quadrado, dividido por ômega ao quadrado. O x0 é a posição em t igual a 0 e o v0 é a velocidade em t igual a 0. Quanto é que vale a velocidade em t igual a 0 nesse problema? Vale simplesmente 0, porque o bloco foi puxado e liberado a partir do repouso. Então, isso aqui é igual a 0, o que implica que, nesse caso aqui, a amplitude é simplesmente igual a x0, ou seja, a posição inicial do bloco, a posição em t igual a 0, que vale 11 centímetros. Tá? Então, a amplitude aqui é simplesmente 11 centímetros. Tá? Pessoal, notem que esse é um erro muito comum, tá? Um problema desse tipo. Nesse caso, a amplitude ela é igual à posição inicial aqui do bloco, só porque eu liberei o bloco a partir do repouso. Se eu puxar o meu bloco até uma certa posição inicial e empurrar ele, a amplitude vai ser maior. Ele vai oscilar num intervalo maior de x. Mesma coisa que o balanço, né? Se eu colocar uma criança no balanço e largar ela vai oscilar uma certa amplitude, vai logo diminuir por causa da resistência do ar. O que é bem diferente de se eu pegar a criança e empurrar ela no balanço. A amplitude de oscilação inicial vai ser muito maior. Tá? Então, atenção! Tá? Atenção! E depois a gente tem que, para a fase, tangente de φ é igual a menos V0 dividido por ômega vezes x0. Tá? V0 é igual a 0, porque o bloco é liberado a partir do repouso, então tangente de φ é igual a 0. Isso aqui implica imediatamente que φ igual a 0. Vocês podem testar se essa solução aqui é correta, seguindo a receita da nossa última aula. De fato, é a solução correta. Então já tenho duas constantes, a última constante que falta é o ômega. Como é que eu calculo o ômega? Eu tenho a massa e o K. Tá? Então eu posso usar esses dados aqui para calcular o ômega no caso de um sistema, bom, é um sistema massa-mola, né? Então por um sistema massa-mola eu sei que o ômega é igual a raiz de K dividido por N. Então se eu tiver o K da mola e a massa do corpo que está preso na mola, eu consigo obter a frequência angular. Tá? Então deixa eu só voltar aqui para a minha página, tá? Vou colocar direto no resultado. Atenção, tá? Atenção para a conversão de unidades, a massa está em gramas, então aqui é bastante, convertam isso para quilo, vocês vão ter 9,78 radiano por segundo. Tá claro? Certo? Então é isso aí. Tá? É isso aí, a gente já tem as três constantes do movimento. Tá? A única coisa que a gente tem que fazer agora é escrever as equações para o x de t e para o v de t. Como é que são essas equações? X de t é igual ao quê? Amplitude do movimento, que vale 11 centímetros, eu vou escrever isso aqui assim, vezes cosseno de ômega t, mas o ômega vale 9,78 radianos por segundo vezes o tempo. Certo? Esta é a equação para a posição em função do tempo para esse sistema
sistema específico, para esse sistema específico massa-mola. Então, quando o problema pede, olha, ache as equações para x de t e v de t nesse sistema, significa calcular as constantes φ, amplitude e ômega. Tá? O v de t segue, aí segue mais ou menos a mesma ideia. Vocês podem escrever vocês mesmos a equação de movimento para o v de t. A única coisa basicamente que vai mudar aqui é no v de t a amplitude, que é diferente, né? Que é calculada por meio de xm vezes ômega e tem um sinal negativo aqui na frente. Tá? Escrevam a equação para o v de t. Tá? E por último, o problema pede a velocidade máxima e a aceleração máxima. Tá? Vejam, tá? O que é a velocidade, o módulo da velocidade máxima? É simplesmente a amplitude da velocidade. Tá? É simplesmente a amplitude da velocidade. O que é o módulo da aceleração máxima? É simplesmente a amplitude da aceleração. Tá? Então, v de t, deixa eu reescrever aqui mais uma vez a equação para v de t, o φ igual a zero, né? Menos ômega vezes xm vezes seno de ômega t. E a aceleração em função do tempo é igual a menos ômega ao quadrado xm cosseno de ômega t. Certo? Bom, o que é o módulo da velocidade máxima? O módulo da velocidade máxima, bom, isso aqui varia entre menos 1 e 1. Tá? Então o módulo da velocidade é simplesmente aqui a amplitude, né? Que é positiva. Cuidado, com o sinal negativo, a amplitude é sempre positiva. O módulo da velocidade máxima é simplesmente igual a ômega xm. O módulo da aceleração máxima é igual a ômega ao quadrado, amplitude da posição. Tá certo? Tá? Isso aqui também varia entre menos 1 e 1. Então a aceleração ela é máxima nos dois extremos, né? Quando a partícula está em mais xm e menos xm, ou seja, quando isso aqui é 1 ou menos 1, e esse valor máximo em módulo vale ômega ao quadrado vezes xm. Tá? O resultado, se vocês substituírem agora os números aqui, vocês vão obter que isso aqui vale 1,1 metro por segundo e isso aqui vale 11 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então é um exemplo aí bastante simples de a gente ter um sistema específico, um sistema massa-mola específico, uma certa massa, um certo K, e a gente quer obter toda a informação sobre o movimento desse sistema massa-mola, sobre o movimento da massa, do bloco. Certo. Só para encerrar, eu quero ainda fazer mais uma coisa para o sistema massa-mola, que é discutir a conservação de energia. Lembrem lá da física 1, né? A gente fazia algumas considerações sobre o trabalho, porque a gente sabia a lei de Hooke, né? E a gente calculava então o trabalho dessa força, que a gente chamava de força elástica, né? Agora estamos chamando de força restauradora. E por meio do cálculo do trabalho, a gente definiu uma energia potencial e fazia algumas considerações aí, era meio que uma suposição, o fato de que a energia mecânica nesse sistema se conserva. A gente não mostrava isso de fato. Agora, a gente sabe que o sistema massa-mola, o bloco executa um movimento harmônico simples. Tá? Então eu posso tentar usar o que a gente aprendeu para calcular a energia mecânica do sistema massa-mola. Tá? Então, energia mecânica do sistema massa-mola. Certo? Bom, vejam, energia potencial. Energia potencial no sistema massa-mola, que vem da força restauradora que a mola faz sobre o bloco. Como é que era lá, de acordo com o que vocês viram na física 1? Eu vou chamar de U de T, tá? Porque essa energia vai depender do tempo, a gente sabe que o X depende do tempo. Isso aqui era o quê? 1 meio cada mola, vou botar isso aqui assim, ó.
tá? Porque eu quero destacar a dependência temporal, x de t ao quadrado, 1 meio de kx ao quadrado. Tá? Essa é a expressão para energia potencial que a gente via lá na física 1. Só que agora aqui eu destaquei o fato de que x é uma função do tempo, logo U é uma função do tempo. Tá? Energia cinética. Energia cinética, todo mundo sabe calcular. Também vai ser uma função do tempo, porque a velocidade depende do tempo. É o quê? 1 meio, massa do bloco, vezes, vou escrever da mesma maneira, velocidade em função do tempo ao quadrado. O que é a energia mecânica? Soma dessas duas energias aí, soma da energia cinética mais energia potencial. Só que eu tenho agora duas coisas que dependem do tempo. A gente dizia lá na física 1 que a energia se conservava. O que significa energia se conservar? Não pode mudar ao longo do tempo, né? Tem que ser uma constante. Vamos checar se a energia mecânica de fato se conserva. Então, a energia mecânica, tá? Ela é igual ao quê? U de T mais K de T. O que é isso aqui? Tá? Eu vou substituir isso aqui dentro e já vou substituir a expressão para o x de t. A gente sabe qual é a carga do x de t. É xm vezes cosseno de ômega t. Tá? Então eu tenho o seguinte, isso aqui vai ser 1 meio de k, xm ao quadrado, tá? Cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Claro, simplesmente substituí a expressão para o x de t aqui dentro e coloquei na minha fórmula para energia mecânica. Tá? E a gente sabe também a expressão para a velocidade em função do tempo. Então isso aqui vai ser 1 meio de m vezes xm ao quadrado, ômega ao quadrado, vezes seno ao quadrado de ômega t mais φ. Tá claro? Lembra, está escrito aqui, né? O V de t ele é o quê? Xm vezes ômega vezes seno de ômega t mais φ. Só substituir isso aqui dentro. Tá? Apareceu um quadrado aqui, isso aqui é o seno ao quadrado. Tá? Isso aqui essa notação aqui, lembrando da última aula, é o cosseno de ômega t mais φ, tudo isso ao quadrado. Certo? Ora, não parece, olhando assim para a expressão, não parece que esse negócio que a energia mecânica é constante. Tá? Isso depende do tempo aqui e depende do tempo aqui. Né? Então esse negócio todo aqui está variando no tempo. Agora, notem que isso aqui, a frequência ao quadrado é igual a K dividido por M. Então, se vocês substituírem a frequência ao quadrado por K dividido por M, vai cortar essa massa. E a gente obtém o seguinte para a energia mecânica. Energia mecânica é igual a 1 meio de K xm ao quadrado, que multiplica o quê? Eu vou fatorar agora, vou fatorar 1 meio de K xm ao quadrado. Isso aqui vai ser cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. E daqui, vejam, quando eu substituir ômega ao quadrado por isso aqui, vai cortar a massa e vai ficar 1 meio de k xm ao quadrado, que eu posso tirar para fora também. Então vai sobrar só mais seno ao quadrado de ômega t mais φ. Certo? Agora, isso aqui tudo é igual a 1 para qualquer ângulo. E, de fato, a energia mecânica, ela se conserva. Tá? Veja, toda a parte temporal aqui sumiu, tá? E a gente obtém então que a energia mecânica é igual a 1 meio de K xm ao quadrado. Tá? Então essa aqui é uma expressão muito útil para se calcular a energia mecânica em um sistema massa-mola. Tá? Isso aqui é constante, é o K na mola, isso aqui também não depende do tempo. Tá? Então a energia mecânica não depende do tempo, é simplesmente... Ela tem o mesmo valor para qualquer instante de tempo, porque ela se conserva. Não? A energia mecânica ela não é perdida nem é criada, ela é simplesmente uma quantidade que se conserva se não tiver forças dissipativas como o atrito, por exemplo, que a gente está assumindo que não tem. Certo? Por enquanto. Tá? Por enquanto. Bom, deixa eu só para encerrar, deixa eu fazer um gráfico aqui das energias. Vou fazer isso aqui. Tá? Deixa eu fazer um gráfico. Em função do tempo, o que eu vou botar aqui no eixo X? Não, no eixo X não, no eixo Y. Tá? Eu vou botar as duas energias. Tá? Deixa eu botar aqui os nossos tradicionais pontos, π dividido por 2 ômega, π dividido por ômega, 2π dividido... Não, desculpa, 3π dividido por 2 ômega, quadro
O apagador já está bem ruim, né? 3π. 3π dividido por 2 ômega e 2π dividido por ômega. Tá? Deixa eu tentar ver o que eu tenho aqui. Tá? Aqui eu tenho vermelho, aqui cadê o verde? Tá, o verde está lá. Deixa eu fazer um gráfico em verde e outro em vermelho. Tá? Eu vou colocar aqui, veja. Tá? Eu vou graficar aqui a minha energia potencial e a minha energia cinética. Tá? Então, eles têm essas duas quantidades, elas possuem um valor máximo, porque o x de t e o v de t tem um valor máximo, né? Então, isso aqui tem um valor máximo, isso aqui tem um valor máximo, o k de t e o de t tem um valor máximo. Tá? Então, primeiro o de t. Tá? Então, vejam, em x... Tá? Primeiro, o de t vai ter a seguinte cara. Veja, eu estou fazendo isso, claro, eu tenho que escolher aqui, né? Eu tenho que escolher um valor para o φ para fazer isso. Eu vou tomar de novo φ igual a zero. Tá? Eu vou tomar φ igual a zero, o que significa que em t igual a zero, tá? Em t igual a zero, eu estou em x igual a xm. Tá? E eu estou nesse ponto aqui. Quando x igual a xm, o de t tem o seu valor máximo, que é igual a 1 meio de kxm ao quadrado. Tá? Depois, o que acontece? O próximo ponto é... Tá, aqui eu fiz uma patuscada, porque não tem, ó, isso aqui não pode ser... Veja, as duas quantidades são positivas, né? Então aqui liguei o piloto automático, tá? Para fazer o desenho. Mas essas duas quantidades, elas são positivas. O que é positivo, positivo, é que eu tenho quadrado, né? Então é tudo positivo. Certo? Então tem o seguinte. O próximo ponto é aqui, depois aqui. Então veja, aqui a partícula está em x igual a x máximo, em t igual a zero. Veja, φ igual a zero. Tá? Então eu tenho que x de t é xm cosseno de ômega t. Então em t igual a zero, a partícula está em x igual a xm e a energia potencial é 1 meio de k vezes x máximo. Aqui a partícula passa, esse é o instante que a partícula passa em x igual a zero, logo o de t igual a zero. Aqui é quando a partícula está em x igual a menos xm, e assim por diante. Tá? Então o gráfico disso aqui é... Esse aqui não está muito bom, tá? Mas vai. Certo? Esse aqui é o gráfico da energia potencial em função do tempo. Tá? Já o gráfico da energia cinética, tá? Então em verde aqui, tá? Em verde esse aqui é o gráfico de U de t. Esse é o gráfico da energia potencial. Certo? Vamos fazer o gráfico da energia cinética. Tá? Se φ igual a zero, lembrem, a velocidade ela é proporcional a seno de ômega t. Então para t igual a zero, a velocidade é zero, k de t é igual a zero. Então a partícula... A energia cinética é igual a zero. Claro, porque a partícula está nessa posição aqui, ela está instantaneamente parada. Tá? Aqui, em x igual a zero, a velocidade é máxima, então a energia cinética é máxima. Depois eu estou aqui, depois eu estou aqui e depois eu estou aqui. Tá? Então a situação ela é mais ou menos assim. Certo? Tá? Então esse aqui é o gráfico para K em função do tempo, energia cinética. Vejam, pessoal, tanto a energia potencial quanto a energia cinética dependem do tempo, mas a soma das duas é uma constante, é 1 meio de kxm ao quadrado, e é essa constante aqui, né? 1 meio de kxm ao quadrado é essa constante aqui. Tá? Então, a energia mecânica é a linha reta, tá? Que não depende do tempo, por isso que é simplesmente uma linha horizontal e vale 1 meio de kxm ao quadrado. Certo? Então, embora tanto a energia cinética quanto a energia potencial oscilem no tempo, a soma das duas é uma constante que não varia no tempo. Então, vejam, o que a gente tem aqui quando a energia potencial é máxima? São os pontos em que o bloco está em x igual a mais ou menos xm, que é quando a mola está o mais esticada possível.
Tá? Então aí, obviamente, eu tenho a maior quantidade de energia potencial armazenada. E, bom, o bloco está instantaneamente parado, então a energia cinética é zero. Tá? Quando o bloco passa em x igual a zero, o que acontece em x igual a zero? Instantaneamente, quando o bloco está nessa posição, a mola está no estado relaxado. Tá? Ou seja, significa que a mola não faz nenhuma força no bloco, a energia potencial então é zero. E, bom, a gente sabe que o bloco, quando ele passa em x igual a zero, ele está com sua velocidade máxima, logo a energia cinética é máxima. E assim por diante. Tá? Então tem aí uma troca uma conversão de energia potencial e cinética, entre energia potencial e cinética de uma forma periódica, tá? Mas a soma dessas duas energias ela é constante. Certo? Próxima aula, vou fazer um exemplo sobre, para a gente aplicar um pouco esses conceitos que a gente acabou de ver sobre energia, conservação de energia cinética e potencial. Tá? E a gente deve entrar já na parte de pêndulos. Certo? Até a próxima!